Pessoal, formado em administração com pós em marketing e planejamento estratégico, com especialização nos Estados Unidos, é também empresário. Hoje no quadro Informação de Valor, nós recebemos Marcos Purim, cidade de Blumenau, mano. Obrigado. Mora em Blumenau, né? Moro em Blumenau. Mora em Blumenau, seja bem-vindo. Nascido em Londrina, mas moro aqui. Ei, Londrina, velho. Beijo a todos os paranaenses. Ei, coisa boa. Seja bem-vindo ao Valor Entrevista, é um prazer te receber. Obrigado. Vamos lá, Alan. Vamos contar um pouquinho da tua história. Nós, nesse formato, nós temos uma informação importante para passar para quem nos assiste. Então, o quadro é o Informação de Valor e hoje nós vamos conversar com um assessor de investimentos, que eu quero que ele explique como funciona a profissão dele, mas antes eu quero que você me explique como foi que você entrou para este ramo. Bom, Alan, primeiro, obrigado pelo convite, estar aqui, sempre bom revê-lo sempre nesse otimismo. E então vamos lá, vamos construir uma jornada que vários dos meus clientes se identificam com essa construção de jornada. Bom, como a maioria de nós brasileiros, nós tivemos que começar a trabalhar muito cedo. Então eu comecei a trabalhar em 86, para não entregar a idade, eu digo que eu nasci e comecei a trabalhar, para não ficar tão... né? E sempre tive bons chefes líderes, e isso me ajudou demais durante a minha jornada. Então eu comecei numa agência de propaganda, e ali eu entendi muito a importância você se saber vender as coisas, saber vender de uma forma honesta, correta. E aí eu fui para banco. Né? Em banco eu me descobri. Né? Isso foi em 89, e eu sempre digo, a gente está vivendo crise. Crise nós pegamos em 89 e 90, teve o confisco do dinheiro e bem nessa época eu trabalhei. Governo Collor de Mello. Isso, então foi só para reavivar a mente, né? Num determinado final de semana, que foi em março, simplesmente todo mundo começou com o mesmo dinheiro e o dinheiro ficou confiscado durante 18 meses. E aí... crise de liquidez, ninguém mais tinha dinheiro e as pessoas têm que se reinventar. Isso é crise. Isso foi uma grande crise. E foi aonde eu comecei a trabalhar no mercado financeiro. Então eu comecei no pior momento possível. Que é o melhor momento para aprender. Isso. E nós tínhamos uma rotina realmente muito intensa. A gente chegava 4, 5 da manhã e até a meia-noite, porque ninguém sabia, a gente precisava explicar para os clientes. E novamente isso me deu muita experiência. Como lidar no momento de crise, como entender os problemas dos clientes, e aí eu fui pegando, então, esse gosto pelo mercado financeiro e vamos evoluindo na carreira. Fui trabalhar na área de custos, trabalhei na VEG, foi uma excelente casa para mim. É uma faculdade ali. Né? Eu sempre agradeço a oportunidade de ter trabalhado lá e tive bons líderes. E dali eu trabalhei numa companhia multinacional de gás também, mas sempre voltado nessa área financeira. Pro lado do mercado financeiro. Em 96 abri meu escritório de consultoria, consultoria empresarial, né, especificamente na pessoa jurídica. E o foco o que era? Fazer planejamento financeiro e o planejamento estratégico. E aí vem a minha especialização, né? Na verdade eu fiz duas, fiz uma no Instituto Nacional de Pós-Graduação e depois outra na Fundação Getúlio Vargas, e em planejamento estratégico e marketing, né? E aproveitei que eu tinha a oportunidade e fui fazer a extensão. O final deste curso do MBA foi nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Isso. E nesse momento da carreira, eu estava... Alguns clientes, a importância de ouvir o cliente, né? Alguns clientes me disseram desta forma: olha, Purim, você cuida bem do nosso dinheiro, mas agora você precisa você cuida bem do dinheiro da empresa, você precisa cuidar do nosso dinheiro enquanto pessoa física. Ah, tem essa distinção. Tem essa distinção. Dinheiro de empresa é dinheiro dos sócios, gerentes é um outro cenário. É outro desafio. Um outro desafio. Mas no nosso Brasil, como nós tínhamos uma inflação muito alta até 94, 95, 96, a gente não falava vamos falar de um planejamento financeiro, vamos falar de produto. Era o quê? Vamos comprar um imóvel para não desvalorizar, vamos comprar um carro hoje e vender amanhã. Tal. Numa ciranda, para você ter ideia, eu peguei dia de 3% de inflação. Nossa. Né? Então você tinha que receber o salário e tinha que comprar no mercado e tal. Então nós não havia esse quesito de, poxa, vamos fazer um planejamento mais longo. Esse negócio não tinha.
Em 96, 97 já estava algo mais previsível, bacana, e aí nós começamos então a trabalhar. Chegou daí 2007, 2008, novamente uma das maiores crises. Mais uma série de aprendizados. 2009 eu fui fazer especialização nos Estados Unidos. Sim. E fui entender como o americano investe. Diferentemente do Brasil, aqui no Brasil a gente tem alguns grandes diferenciais. Aqui nós temos o INSS, que você pode se aposentar, e ele também é um plano de saúde universal. Você pode ir no hospital que você vai ser atendido. Sim. Nos Estados Unidos isso não existe. Se você quebrar uma perna, você vai ter que pagar ou tem um plano de saúde. Exatamente. Né? Lá é bem diferente. Lá não existe. Existem alguns hospitais, sim, que atendem. E um plano de saúde caríssimo, né? Sim, é. E aí o que acontece? Lá nos Estados Unidos, você tem hospitais que lhe atendem de uma forma gratuita, mas você vai ter que ficar em fila de espera, tal. Se você quer realmente ser atendido, os planos de saúde sim são caros, né? E também não existe a questão da aposentadoria. Sim. Então lá o americano, ele passa fome, ele reduz a alimentação, mas duas coisas ele não deixa de pagar. A reserva para a aposentadoria, né, que é, podemos chamar como for, mas é um plano para você construir lá na frente, e seguro de saúde. Sim. Plano de saúde são duas coisas que são praticamente essenciais na vida do americano. Está incorporado na comunidade, na sociedade. E aí eu vim com essa ideia. Poxa, precisamos construir a reserva para que você chegue lá na frente, você tenha uma condição de desacelerar. A gente não consegue parar. Exatamente. Né? Quem diz, eu quero parar com 65. Metade das pessoas não consegue. Você vê, eu recebi aqui, está aí à disposição de vocês para assistir, o jornalista Walter Osterman, com 81 anos e ainda atuando. Então, realmente, a nossa cabeça sempre muito voltada para o trabalho, muito voltada para aquela coisa de energia, né? Porque a gente sabe que o trabalho ele nos traz a energia de estar fazendo, enfim, se sentindo útil, e não dá para parar, né, mano? Eu sempre digo, a gente tem que amar o que faz. Exato. Né? Quando a gente ama o que faz, tudo fica mais fácil e tudo fica gostoso. Né? Às vezes, como eu atendo muito empresário, médico, dentistas, advogados, profissionais liberais principalmente, orar ou conversar com eles no horário comercial é impossível. Né? Então, até ontem foi engraçado. A minha esposa, poxa, com quem que você está falando? 9h30 da noite. Não, com o cliente, porque ele está com uma dúvida. Sim. Então, hoje, a facilidade da internet... aproximou todo mundo. Aproximou. Nossa. E o que acontece? Nós conseguimos resolver os problemas praticamente em qualquer horário. Exato. Claro, existe o horário que a gente faz ali as operações, propriamente dita, né? Os investimentos, tem horários que a gente tem que respeitar, mas o atendimento agora pode ser qualquer horário. Né? O atendimento pode ser num sábado de manhã, pode ser num domingo. Pode ser tomando um café numa padaria. Pode, como nós estamos fazendo aqui, pode ser, desde que faça sentido para você. Exatamente. Né? A pandemia teve, é claro, um evento extremo, perdemos muitas vidas, é um evento caótico, mas adiantou muito a questão do atendimento. Exato. Hoje a gente consegue fazer uma videochamada sem problema, né? Hoje isso é aceito. E isso realmente traz uma produtividade melhor para ambas as partes. Com certeza. Para ambas as partes. Com certeza. Então, concluindo, e aí o que aconteceu depois que eu voltei dos Estados Unidos e os clientes disseram assim, poxa, agora você tem um plano legal. Legal. Que é o quê? Entender o que o cliente quer lá na frente, quando ele quer desacelerar, não é parar, desacelerar. Então tá bom, vamos construir essa reserva? Vamos. Aí a gente traz, então vamos construir, a gente chama de jornada, a gente chama de qual é a jornada do investidor. A jornada do investidor vamos lá, vamos começar aonde você está, como você pode fazer mensalmente, né, ou anualmente. A ideia é que você tenha a visão de criação de riqueza. O que é riqueza? Mude a forma de enxergar. Exato, né? Não precisa ser uma coisa, não precisa ser uma coisa etérea, né? Tem que ser uma coisa muito prática, tem que ser simples. Se eu não conseguir explicar um plano em 1 minuto ou numa página, é porque a coisa está complexa. Está complexa, exato. Está complexa. Então, ok. Mas como funciona? Então, tá bom, vamos detalhar isso daqui. Então, a ideia principal é essa. E aí,
Muitos dos clientes gostaram dessa forma e nós começamos a construir isso juntos. E aí foi quando eu atuei mais especificamente nessa parte de assessoria de investimento da pessoa física. Sim. E aí vem a pergunta, antes eu quero mandar um abraço para a Certa Lavanderia, meu amigo Jerry, é o nosso mais novo patrocinador, então muito obrigado por acreditar na nossa mídia aqui. E vamos que vamos, né? Brigadão a todos os demais patrocinadores. Tem essa pergunta aqui, que o pessoal está conversando, está conhecendo o Purim e deve estar pensando, mas afinal, o que faz um assessor de investimento? Bom, é muito mais simples do que as pessoas acham, né? O pessoal acha que a gente tem uma varinha mágica e a gente vai multiplicar os números. Sim. É muito mais do que isso. Uma assessoria de investimentos é conhecer o que é a pessoa, a família dela, a estrutura familiar dela, a estrutura de impostos que ela paga. Então você faz todo esse levantamento de dados, Sim. entende onde a pessoa está, aonde ela quer chegar e aí você monta um plano. Exato. Né? Então, por exemplo, a pessoa tem familiares. Eu tenho 3 filhos. O que eu posso deixar para os meus filhos? Então você começa a construir os investimentos pensando nessa estratégia. Sim. Bom, então ele está construindo para deixar para os filhos. E você dá esse norte, você dá essa navegação. A gente ajuda a construir esse cenário junto. Sensacional. A gente ajuda o cliente a construir essa jornada. Que legal. Que legal. Né? Então, e não é muito mais simples do que as pessoas imaginam. Sim. Só que exige uma questão que é extremamente importante, e eu sempre digo quando eu vou começar a atender um cliente, eu disse, olha, o compromisso é das duas partes. Exato. Né? Os compromissos das duas partes. Você vai ter um tempo para conversar comigo e você vai ter essa disciplina de seguir esse plano? Já segue a dica aí. Né? Então, essa é a grande questão. Porque muitos clientes não querem seguir a disciplina, querem histórias mágicas, querem uma rentabilidade que não existe, né? Eu sempre digo, isso é uma jornada. É uma construção, né, mano? Muito longa, Sim. né? Muito longa. A gente está falando de vários anos. Sim. Eu sempre digo, eu gosto de correr, né? Então, corro menos do que eu gostaria, mas então, o que significa? Nós dizemos que os investimentos, assim como a vida, Sim. é uma jornada. E uma jornada, ela tem uma velocidade que você pode andar. Às vezes você acelera um pouco mais, um pouco menos, mas você não é um velocista de 100 metros. Sim. Eu queria fazer uma maratona de 42 quilômetros correndo na velocidade de uma prova de 100 metros. Exato. Mas isso não é possível. Então eu sempre falo isso nos investimentos. Tem momentos que vai ter isso, e aí são algumas oportunidades específicas do mercado, mas não é sempre. Mas eu sempre comparo, isso é uma jornada, e é aqui que nós vamos seguir esse caminho. Sim, e tem que ter um pouco de paciência, né? Tem que ter visão de futuro, enfim. Sim, tem que ter paciência e principalmente a gente aprender. Né? Eu sempre digo, cada cliente que eu atendo é um aprendizado, cada cliente ele é único. Sim. Ele é único. Alan, ele é o cliente é uma coisa que você pode falar com a média de atendimentos que a gente tem, vai 6, 7, às vezes 8 atendimentos por dia, um é diferente do outro. Um tem uma idade diferente, um objetivo diferente, uma ideia diferente, Sim. perguntas diferentes. Vale mais imóvel ou um investimento em mercado financeiro? Sim. Eu preciso construir reserva de emergência ou eu posso começar a investir a longo prazo? Sim. Então, cada cliente é investimento. Então, a gente atua quase como um planejador financeiro, né? No sentido de deixa eu construir essa jornada para ti. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Sim. Vamos construir juntos. Sim. E tem muito aprendizado no meio. Com certeza. Nós vamos para o segundo bloco do nosso quadro Informação de Valor. Nós estamos conversando com Marcos Purim, formado em administração com pós em marketing e planejamento estratégico, com especialização nos Estados Unidos e é também empresário. Para você que está aí do outro lado, meu muito obrigado. Fique agora com o comercial do nosso patrocinador. Já voltamos. Pessoal, depois desse recado aí do nosso patrocinador, voltamos o papo com Marcos Purim, ele que está participando do quadro Informação de Valor. E agora a gente tem uma pergunta que é muito importante, que a gente sempre pensa a respeito dela, mas a gente não consegue, às vezes, organizar para colocar ela em prática, que é, quero que você explique o que é uma reserva de emergência. A reserva de emergência,
Né? Se eu for responder tecnicamente, eu vou dizer o seguinte: é o volume de dinheiro que você tem que ter para sobreviver durante um determinado período se algo te acontecer. Pronto. Situação da pandemia aí. Exemplo. Fechou tudo. Exemplo. Tem que ter um dinheiro. Mas quanto é a reserva de emergência? Então. Para cada pessoa ela é diferente. Sim. Por exemplo, vamos começar um empregado, uma pessoa que é seletista, né? Entrei, foi registrado na empresa e tal. Quanto eu devo ter? Bom, existe uma recomendação de 6 a 12 meses. Então Sim. Tá bom. Quanto é minha despesa? Eu gasto 2 mil por mês, 5 mil por mês. É só multiplicar esse número por 6 ou 12 e você vai encontrar quanto é a tua reserva de emergência. Entendi. Né? Normalmente a gente deixa esse valor em investimentos que não correm risco. Né? Ele tem que ser conservador nesta parte. Seria apartamento, casa, terreno, essas coisas? Não. Isso não é reserva de emergência, porque se você precisar vender... Por exemplo, você ficou sem dinheiro. Entendi. Você ficou sem dinheiro. Até vender o apartamento. Exatamente. Então, o que a gente chama? A gente gosta de termos bonitos, né? Então, a gente não tem liquidez. Entendi. Então, a gente não tem dinheiro líquido. Então, reserva de emergência, normalmente, no Brasil, a gente usa a poupança, CDBs, fundos de liquidez diária, né? Sim. Mas algo que não tenha muito risco. Não pode ter risco a tua reserva de emergência. Você vai correr o risco, você vai acreditar em alguns riscos depois. Primeiro você faz para isso daí. E essa reserva de emergência, ela muda de acordo com a profissão. Sim. Por exemplo, um médico que faz cirurgia, vai andar de bicicleta no final de semana, quebra o braço. Bah. E aí, como é que ele faz? Então a reserva de emergência tem que considerar isso, os riscos que a pessoa tem. Vamos agora, então, nós falamos de empregado, que a pessoa, poxa, aí foi demitida. Legal, tem um fundo de garantia, beleza. Sim. Então, aí é hora de, vamos apertar as contas, vamos ficar com um dinheirinho em casa, vamos cuidar e vamos fazer. Profissionais liberais, a reserva tem que ser um pouco mais longa, Sim. porque a gente não sabe como vai ser. Por exemplo, na pandemia, quando deu o Covid, 6 meses nós ficamos praticamente sem poder sair de casa. E agora? Muita gente ficou com renda zero. Exatamente. Recebeu 0. 6 meses nem foi suficiente, Sim. porque teve que consumir muito mais. Sim. As coisas mudaram. Então, a reserva de emergência, normalmente ela é de 6 a 12 meses, dependendo da atividade. Por exemplo, eu sou funcionário público, passei em um concurso, sou funcionário público. O nível de reserva que você tem pode ser menor. Por quê? Porque você tem uma segurança maior no recebimento. Sim. Né? Eu sou um empresário e eu não preciso estar lá ou preciso estar com menos frequência na minha empresa. Sim. Então a reserva de emergência pode ser menor. Então pode ser maior ou menor de acordo com o risco. Por exemplo, representantes comerciais ou quem vive de atividade comercial que precisa vender ou precisa corretores de imóveis Sim. que vivem de alguma atividade. A reserva de emergência tem que ser maior. Porque você depende de ciclo de mercado. Exato. Então, essa é a reserva de emergência. Bacana. Tem uma coisa aqui também que é legal a gente compartilhar com quem está assistindo, porque você trabalha com CPF, mas as empresas, o CNPJ também, pode usar os seus serviços? Pode e deve. Pode e deve. A gente chama de gerenciamento do capital de giro. Sim. Né? O que é isso? Dinheiro também é lucro para as empresas. Ter dinheiro em caixa também é uma fonte de lucro. Sim. Porque ela pode deixar isso investido num fundo de liquidez diário, por exemplo, pode usar isso rapidamente se precisar do dinheiro, Sim. Né? Mas ele vai render um pouco. Então a gente conhece empresas, a gente atende empresas, eles têm volumes que às vezes deixam um volume... semana que vem eu vou precisar desembolsar, vou deixar parado na conta. Entendi. Isso pode gerar recursos. Pode. Né? E por que não fazer isso gerar recursos? Isso Sim. Não é pecado, eu sempre digo, cuidar do dinheiro não é pecado, não cuidar dele é. Isso. Né? Então, assim, as empresas podem. Então, o que as empresas podem fazer? O que um assessor de investimentos, que é o meu caso, o que eu posso fazer pelas empresas? Gerenciar isso,
Ou às vezes, olha, eu tenho esse dinheiro, vou usar só no ano que vem para construir uma outra parte da fábrica. Poxa, vamos cuidar desse dinheiro de uma outra forma? Sim. Ah, vamos fazer operações de câmbio, empresas que importam, que exportam. Poxa, vamos fazer? Vamos. Poxa, mas eu não quero ter, eu exporto e importo, eu não quero ter esse problema do dólar. Dá para a gente travar o dólar, deixar o dólar estável? Dá para a gente fazer. Legal. Ah, agora o dólar caiu bastante, né? Nesse cenário. Sim, nós estamos aí dia 1º de abril, dia da mentira, né? Mas o dólar aí nessa patamar, todo mundo sabe que o dólar vai subir. Então, poxa, será que não é hora da gente... Poxa, vamos ser conservadores e proteger isso, né? Ou uma empresa que exporta, tem um dólar para poder converter em reais. Vamos esperar um pouquinho mais, né? Fazer seguros. Por exemplo, a parte de seguros pode ser feita, né? Seguros não só dos bens ativos, mas como da operação em si, seguro dos sócios. Então vamos lá, o que uma pessoa jurídica pode fazer? Cuidar dos investimentos do caixa, gerenciar melhor o caixa. Precisa de um dinheiro, precisa de um aporte. Um assessor de investimentos pode auxiliar nesse caminho. Mas a gente vai lá levar o dinheiro para a empresa? Não, a gente vai encontrar algumas soluções no meio do caminho. Né? Ou seja, via a própria instituição ou de algum parceiro que a instituição tenha. Ah, vou precisar dobrar o capital, preciso fazer os finames, né? Dinheiro a um longo prazo. Tem? Sim, um assessor pode auxiliar também nisso. Legal. Né? Pode até auxiliar nisso. Né? Não é a nossa fonte essencial é cuidar dos investimentos, cuidar de dinheiro, mas isso o assessor também pode encaminhar. Sim, bacana. Pessoal, nós estamos no quadro Informação de Valor e recebendo Marcos Purim, formado em Administração com pós em Marketing e Planejamento Estratégico, com especialização nos Estados Unidos. Ele é também empresário do setor. Muito importante, bacana compartilhar. Você provavelmente sempre está antenado aí na leitura. Quais livros a gente pode deixar de dica aí para o pessoal? E séries também, né? Isso o pessoal sempre pede, né? Esse pessoal sempre pede. Vamos lá. Vou começar dos mais tradicionais. Né? Mais tradicionais, depois a gente pode até botar aí embaixo da descrição do vídeo, a gente pode colocar ali os livros. O que a gente pode começar é Pai Rico, Pai Pobre. Pai Rico, Pai Pobre, sem dúvida. Que mas poxa, todo mundo recomenda. Sim, porque ele é um dos melhores. Né? E ele começou com essa ideia... Isso, ele começou com essa ideia há muito tempo, mas pouca gente... depois de tanto tempo, pouca gente aplica. Exato. Né? Porque se todo mundo aplicasse, todo mundo teria uma boa condição financeira. Exatamente. Então, esse é um. Depois, aí tem uma leitura que é para a vida. O livro chama-se Princípios, de Ray Dalio. É um livro denso, uma leitura um pouco mais alongada, são 600 páginas, mais ou menos, mas ele é para a vida. Ele é para a vida. Aprendizado. Para aprendizado. Eu sempre digo, você tem uma visão, você quer ser visionário, tem uma empresa, quer crescer na vida, Princípios do Ray Dalio. Então esses dois livros são os que a gente mais indica. Tem vários, nossa, e aí tem centenas. Mas aí é de acordo com O Poder do Enriquecimento. Também. E um terceiro, assim, se eu puder indicar, também é um livro um pouco maior, chama-se Dinheiro. E aí, esse escritor... Eu já ouvi falar desse livro. Esse dinheiro, Entendendo o Dinheiro. É um livro bacana, e esse autor, ele até tem um documentário no Netflix, Eu Não Sou o Seu Guru, né? Então assim, é uma leitura gostosa, ele explica bastante sobre dinheiro, só que o que a gente sempre diz, a nossa função quanto assessor de investimentos é a mesma visão que a gente compartilha desse livro, que é o quê? A pessoa precisa aprender sobre investimentos, não é delegar, né? Alan, você é um assessor de investimentos? Cuida do meu dinheiro. Não é assim. Não funciona assim. Não é assim. Né? Então são esses 3 livros que eu indico. Séries tem bastante. Aí vai depender do grau de empreendedorismo que a pessoa quer. Né? A que a gente mais gosta, que a gente mais do mercado financeiro, é a Billions. Pô, sensacional, cara. Né? Ô Marcos, eu vou fazer um adendo aqui. Tem uma cena no Billions, nessa última temporada agora, que o promotor está na cozinha
com, acredito que a filha dele, agora eu não recordo, mas eles ficam ali, pessoal, uns 3 minutos, ele fazendo um omelete. Sim. Sem uma palavra. Aquilo ali me arrepiou, cara. Ele fazendo e ele até erra o omelete. Ele erra o omelete. Cara, que cena sensacional. Assim embaixo, Billions para quem é do mercado financeiro. Eu gosto também de Homens de Terno, Suítes Homens de Terno, né, sim. Que tem uma pegada um pouco diferente do mercado financeiro, mas também envolve isso também. O que a gente sempre recomenda séries são séries que ensinam para a vida, né? Então, aí tem vários filmes, né? Tem alguns filmes que eu gosto bastante e eu sempre... Um filme que me ensinou uma lição essencial... me deu um branco, mas daqui a pouco eu lembro. Pode. Né? Mas o que esse livro ensinou? Não é o título do filme que vai render, mas o aprendizado que ele me ensinou. Sim. Chegou um determinado momento que eles tinham A Grande Aposta, com o Christian Bale. Tá. E aí, nesse filme, eles... Em negociação para cá, negociação para lá, o cara puxou o contrato e disse assim: aonde você vai me ferrar com isso? Ao contrário, cara. Né? Então, qual é a sacada aí? É você entender que tudo tem dois lados. Onde você vai ganhar e onde você vai correr o risco. Exato. Então, assim, não é no sentido de aonde você vai me enganar, mas aonde aqui eu vou ter os meus problemas. Exato. Poucas pessoas fazem isso. Né? As pessoas só querem olhar o que vai para frente. Mas ok. E o outro lado, né? Sim. O outro lado. Então, esse livro, esse A Grande Aposta, é um livro um filme que eu assisto de vez em quando. Eu chego nessa parte, dou uma pausa, né? Vamos refletir. Vamos refletir. Aonde eu posso me ferrar com isso? É assim, aonde posso me dar mal nos negócios, né? Aonde eu posso me dar mal. Quando a gente fala de investimento, nada mais é que uma visão empreendedora. Você trata o dinheiro como um empreendimento. Exato. Por isso que eu digo, quem cuida do dinheiro tem que ter visão empreendedora. Sim. E essas séries se encaixam. Então, a Billions, a Homens de Ternos, Suítes, sim. Né? Eu até estava falando uma que o pessoal disse, poxa, mas não tem muito a ver. Star Wars. É de Star Wars, né? Eu gosto muito, sou um fã. Por exemplo, o Mandaloriano. O Mandaloriano, poxa, mas é ficção? Sim. Ele teve que recomeçar do zero, sem nada. Então, olha a visão empreendedora. E lá ele precisa rede de contatos, né? Ele precisa uma rede de contatos, ele precisa saber aonde não cair os erros, quais alianças ele tá aprendendo formar. Sozinho. Né? Tem que se reaprender, né? Tem que voltar a olhar para si e dizer assim, poxa, eu posso ser melhor. Exatamente. Né? Todos queremos ser melhor a cada dia. Sim. Né? Então a gente usa esses séries e filmes justamente para a gente poder... ir para frente. Sim. Ô, mano, pra gente fechar o nosso papo, sensacional, eu quero também destacar uma coisa, né? Olha o padrão de elegância que nós estamos recebendo aqui no estúdio do Valor Entrevista. Parabéns, Obrigado. cara. O teu trabalho te proporciona isso, né? Na verdade, não é o trabalho, é a atitude que a gente tem em relação ao trabalho. Exatamente. Né? Eu não usava terno até, talvez, 5 anos atrás. E, novamente, bons líderes dão boas dicas. E disse assim, Purim, o cliente quer de você o seu melhor. Exato. Você vai com o seu melhor para frente do cliente, não é só de roupa, é de conhecimento. Exato. Né? Por exemplo, ontem, final do mês, 10 horas da noite, conversando com um cliente. Isso é o melhor para o cliente porque o cliente precisa naquele momento. Exato. Então, a vestimenta também faz parte. Né? Se eu chegar de camiseta, talvez... o atendimento será o mesmo, mas você tem que entender que eu estou aqui com o melhor que eu tenho para você. Exatamente. Marcos, quais as tendências de mercado para o futuro? Nós temos aí as fintechs, temos bancos online, né, que dá para fazer também, enfim, guardar o seu dinheiro ali, o que a gente pode esperar? Bom, vamos lá. São vários cenários que existem pelas frentes. Vários cenários que existem adiante. Quando começaram as fintechs, vamos começar aquela que todo mundo conhece, Nubank. Sim. Veio Nubank, os bancos vão acabar. Os bancos vão se adaptar. Exato. Né? Diferentemente de outros países, aqui no Brasil, um banco faz tudo. Né? Um banco empresta, um banco investe, faz consórcio, faz seguro, faz tudo. Né? Qual é a função essencial de um banco? Emprestar dinheiro.
Quem tem dinheiro investe no banco e o banco intermedia para quem não e cobra uma taxa de juros por isso. Exato. Isso é a função essencial de um banco. Tudo que for além disso são acessórios. E as fintechs aproveitam isso. Então tem fintechs na área de seguro, que são muito mais eficientes do que banco. Exato. Antigamente a gente fazia seguro, fazia em banco. Agora a gente já faz com corretor de seguros. Pois é. E com muito mais eficiência. E os mercados e os bancos quebraram? Não, se readaptaram, foram para outros produtos. Sim. Né? Antigamente os bancos trabalhavam com carteiras de consórcio, tal. Hoje você faz consórcio fora. Exato. Né? Então, assim, o que são as fintechs? É pegar nichos de mercados específicos e trabalhar de uma forma muito mais especializada. Né? Nubank é um grande sucesso por conta disso. Prática, né? Mais prática, com essa visão, entender o cliente. Toque da mão, sem precisar Exato. Né, estar dentro de um espaço físico. Exato. Por exemplo, qual a última vez que você foi no banco? Faz tempo. Mas você tem conta em banco? Tenho. E resolvi tudo na palma da mão. Exato. Então, sim, olha como as coisas podem ser mais fáceis. Os bancos vão quebrar? Não, eles vão se readaptar. E as fintechs vão crescer? Com certeza, em negócios que a gente nem imagina. Exatamente. Né? Por exemplo, existem fintechs, pouca gente sabe, existem fintechs na área de agronegócio. Olha só. Né? Drones. Específico, né? Né? Tem fintechs que captam dinheiro para fazer investimentos no agronegócio, seja com pesquisa, desenvolvimento ou até investimento mesmo. Sim. Então as fintechs vieram para ficar, vão ser instrumentos necessários, como a evolução do mercado é. Exatamente. Né? Cada vez em nichos mais específicos. É isso. Mano, gostou do papo? Sim. Porra, sensacional, cara. Obrigado. Pessoal, nós estamos aí cuidando para trazer especialistas em um determinado assunto do quadro Informação de Valor, e hoje vocês tiveram aqui a companhia do Marcos Purim, ele que é assessor de investimentos. Meu irmão, muito obrigado. Alan, obrigado. Foi um prazer. Da mesma forma. Aproveita a lente, deixa um recado aos seus clientes, à família, amigos, enfim. Sejam prudentes com o dinheiro. Precisar de alguma coisa, alguma informação. Então, por exemplo, pode me seguir nas redes sociais. No Instagram é Marcos Purim. Então tem algumas, se quiser um direct, pode mandar por lá também. Depois o Alan vai ficar com o meu contato, vou deixar meu e-mail. Provavelmente na descrição do vídeo. Então deixo os meus contatos e ficar à disposição. Sempre é bom a gente levar informação relevante para as pessoas e principalmente num tema que é sempre muito polêmico. É isso mesmo. Obrigado. Pessoal, muito obrigado pela sua companhia. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no estúdio do Valor Entrevista. Um abraço a todos. Tchau.